Gente, boa tarde. Boa tarde, turma 27. Me conhece, sou o Guizão, sou da turma 25 e, como o Daniel falou, eu estou na missão aí de tentar entrar para a Tribe aí no Summer. Bom, fiz minha inscrição já, vamos que vamos. Vamos falar um pouco de RTL. RTL é um assunto bem tranquilo. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês vieram de uma sequência de projetos que é bem pesado, né? Com o TribeTunes, o último projeto foi o Online Store, se eu não me engano, né? O de vocês. Depois vem o RTL, que é bem tranquilo, assim. O que eu gosto de falar de testes é que nós complicamos muitos testes. Os testes são simples. Nós que gostamos de complicar. Quando eu fui fazer esse projeto da RTL, eu lembro que eu chamei o Vitor, o Vitor era um dos meus instrutores. Aí ele falou assim, velho, você está fazendo muita coisa para testar uma coisa simples, vai com calma e tal. E é isso que eu quero falar com vocês. Teste é simples. Vocês vão olhar a aplicação, vocês vão fazer alguma coisa na aplicação, ver o retorno disso e fazer o teste. Então, eu preparei uma aplicação simples aqui para a gente, que já vai dar para pegar bastante match, bastante coisa. E essa aplicação é um to-do lixo, bem simples. Então, um título, um link que vai para outra página, só tem uma imagem mesmo aqui nessa página, não tem nada demais, e um link para voltar. Aqui, quando você digita alguma coisa, ó, quero aprender RTL. E cadastro. E vai cadastrando aqui, pode cadastrar quantos quiser. E o que tem nessa lista? Quando você clica uma vez, ele dá um riscadinho, se clicar de novo, ele volta. E se clicar em deletar, deleta o item. Basicamente só isso. Vou mostrar o código para vocês verem. Estão me escutando bem aí, gente? Que todo mundo ficou. Manda no chat aí, se tiver tudo de boa. Beleza. A aplicação é um browser router englobando o app, coisas tranquilas, só para fazer o link mesmo. E dentro do app nós temos as rotas. No caso aqui só tem duas rotas, o home e a outra página. Dentro da home, nós temos um estado local. Não fiquem muito preocupados com isso aqui, não, porque isso aqui é um hook, é uma matéria que vocês ainda vão ver. Mas isso aqui é basicamente um estado local. E o resto tudo igual. Uma função handle change, que vai receber o value, que vai jogar lá dentro do estado. Um clique para salvar e o clique do texto. Bem tranquilo mesmo. Ó, então, H1. Eu coloquei também alguns data test ID, que vão ser importantes na hora dos testes. Então, basicamente, essa é a nossa aplicação. Uma to-do list, eu consigo marcar o que eu fiz, consigo deletar um item e consigo voltar também. Se eu clicar duas vezes, eu meio que volto. Tranquilinho. E um link para ir para uma outra página. Vamos primeiro falar sobre o Render with Router, que é uma função que já vem pronta para vocês no RTL. Muito se fala aqui na Tribe, ou mesmo na programação, que a gente não precisa reinventar a roda, né? Que, sim, ô Carlos, eu vou mandar para vocês esse repositório no final. O que é esse tal de não reinventar a roda? Vocês não precisam saber fazer essa função toda. Vocês precisam saber o que ela faz. Oi? Opa, acho que alguém falou alguma coisa. Eu não... Mas, basicamente, o que esse render if router faz? Ele vai criar para a gente o history, que é para a gente conseguir dar o path name, pegar do location, para a gente saber em qual página que a gente está. O render with router, ele nada mais é que o render normal, que vem do testing library, e retorna para a gente o componente que a gente está renderizando, mais um history. Basicamente só isso. Então, um projeto bem simples, e já estou com um arquivo de teste aqui, para
quem não lembra, para fazer o arquivo de teste, vocês colocam o nome do teste, vamos colocar aqui teste 01, aí você coloca a extensão .teste.js. O próprio VS Code já muda o íconezinho aqui. Então. Alguém consegue me ajudar? Como é que eu começo um teste? Alguém consegue? Mande no chat, se quiser participar, levantar a mão, se quiser abrir o mic. Alguém lembra de como começa um arquivo de teste? Pode ser importando, pode ser. Vou na dica do Breno e do André. Já fica, vou deixar uma dica para vocês aqui. Quando eu não sei o que eu preciso importar, vocês concordam comigo? Estou com o arquivo vazio, ainda não sei o que eu preciso importar. Eu vou deixar o VS Code trabalhar para mim, porque o VS Code está ali para ajudar a gente. Se eu copiar de outro projeto segura pronto, é foda, mas é uma opção também. Mas vamos começar com o describe. Porque quando eu escrever o describe, assim que eu vou escrevendo o código, o próximo VS Code já vai importando para mim automaticamente. O describe é a descrição do teste. O que ele espera receber? Ele espera receber uma string e uma callback. Nessa string, eu vou colocar a descrição do meu teste. Então, nossa aplicação é um to-do list. Ela tem duas páginas, a página home e a página outra página. Literalmente, a outra página. Não, tá? Então, aqui a gente pode colocar, então, testando a página home, por exemplo. Então, isso é bem importante vocês lembrarem. O describe, ele espera receber duas coisas. Uma string e uma callback. A string é a descrição literal do seu teste. E a callback, os cases de teste que nós vamos fazer com os its ou com o teste. Guizão, qual que é a diferença de it e teste? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que nenhuma. Eu acho que é mais de semântica, questão de semântica, alguma coisa assim. Depois eu posso dar uma pesquisada lá no RTL. Inclusive, eu vou mandar aqui o link da documentação, que é uma coisa bem importante. Aqui deve ter alguma coisa explicando, mas tanto faz se você quiser fazer um it ou se quiser fazer um com teste. Vou fazer com teste aqui só para mostrar. O teste, igual o describe, ele espera receber uma string e uma callback. É uma arrow function. Vou indentar aqui só para ficar mais ou menos bonitinho. O que a gente pode testar aqui nessa página home? Alguém pode dar uma dica de um primeiro teste assim? O que a gente pode testar para saber se realmente está na página home? Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus projetos, eu gosto de testar se a página foi renderizada corretamente. Posso colocar aqui, ó, 01 ponto. Testa se a página foi renderizada corretamente. Se o link está na tela, deixa na step name. Isso tudo aí pode ser. Então, ó, describe, testar na página home. O primeiro teste, então, vai ser se a página foi renderizada corretamente. Agora que vai começar a vir os nossos imports. Por quê? Como que eu testo alguma coisa no React? Eu só consigo testar no React se está renderizado. Se eu tenho que renderizar, então eu preciso da nossa função lá, que é o render with router. E ela espera receber como parâmetro um componente. Vocês viram que o próprio React, o próprio VS Code vai importando automaticamente aqui, ó. De ter render with router, ele já pegou e já importou. O app importou também. Eu sei que meu app, assim que eu entro na página, ele já vai aqui para o barra. Dá um zoom no VS, por favor. Melhorou? Mas eu posso tirar aqui também. Beleza.
Então, aqui, eu já sei que eu estou renderizando minha página app, que tem essa estrutura. Tem um H1, um link, essas coisas. Vamos ali com o pathname. Vamos saber se está no pathname. Como que eu pego o pathname? O pathname ele vem de um history, que é justamente o que o render with router faz. Aqui, ele já retorna para a gente o history. Só que eu tenho que resgatar ele lá do outro lado. Se eu não resgatar ele, eu não consigo acessar. E uma coisa importante de você saber é que o teste é um arquivo JS. Se é um arquivo JS, eu posso vir aqui e dar um console log, se eu quiser. Se eu vier aqui e dar um console log, vou dar aqui, ó, npm teste 01. O que vocês acham que vai acontecer? Como eu não digitei nada, ele passou, né? O teste, ele entra. Se não tem nada digitado, ele já retorna como passou. Mas aqui, ó, ele retornou que o history é um objeto vazio. Só que, se eu tentar pegar um history.location.pathname, para saber se eu realmente está na página, ele vai me retornar um defined, porque hora nenhuma aqui eu resgatei esse history. O teste está meio lentinho. Aqui, ó. Não consegue ler propriedades de undefined. Como que eu faço para resgatar esse history? Eu tenho que pegar ele dessa função. Console log é o melhor jeito, a melhor maneira da gente conferir se capturou o elemento correto com string, por exemplo. Também, você pode dar um console log no string.get, pode fazer isso. Nós vamos fazer aqui mais para frente. Então, aqui, para eu pegar, eu tenho que declarar, eu vou desestruturar o history que vem dessa função. Que, lembrando aqui, ó, quando eu chamo essa função, o que ele me retorna? Ele me retorna um render do componente que eu passei, mais um history. Então, aqui, eu já consigo, só fazendo essa desestruturação, eu já consigo ter acesso ao history.location.pathname. Vamos dar só no history para vocês verem como é que é a estrutura dele. Sempre que você estiver com dúvida, o console log é o melhor amigo para sempre, assim, até no serviço, no back-end, no front-end, o console log é o que te ajuda sempre. Está com dúvida em alguma coisa, dá um console log nele, vê a estrutura, vai estudar, vê como é que como é que ele está chegando ali. Eu sei que no history, o próprio VS Code também já ajuda. Se você der um ponto aqui, ó, ele já te passa um tanto de coisa que o history tem. O próprio VS Code já vai te ajudando. Ó. O history é um objeto que tem um length, tem um action, tem um location. Dentro do location, ele vai ter o pathname, tem as entradas. Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Então, aqui, se eu der um history.location.pathname, ele tem que me retornar a página que a gente está. No caso, vai ser só barra, né? Como é que eu faço para testar isso? Eu já adianto para vocês que o to be in the document, o to equal, o to be e alguma coisa, vai matar 90% dos testes. 90% ou se pá mais, sim. Você sempre, esse matcher, ele é meio global, assim, mas ele é bem bom. Então, aqui, para eu fazer um teste, para saber se realmente está aqui, eu acho que alguém está com o microfone aberto. O que eu espero? Eu espero que isso. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem botar tudo direto no spec, ou vocês podem jogar isso dentro de uma variável. Tá? Const path name vai ser igual history location path name. Eu tenho que esperar que o path name, então, vai ser to be. Nesse caso, só barra mesmo. Se eu passasse direto aqui, ia funcionar? Funciona também. É o que eu falei. Vocês podem manter o código
mais organizado, adicionando as coisas dentro de funções, ou pode passar direto para o expect. Como é que eu sei que isso não está dando um falso positivo? Posso vir aqui, digitar alguma coisa e ver também. Nesse caso, tem que falhar. Se passar ali, está uma coisa errada. Beleza. E o próprio output do teste também já ajuda a gente. Ele esperava receber só barra, quer dizer, ele esperava receber isso tudo e recebeu só barra. Então, o próprio Jest, ele já é bem amigo, assim, por isso que eu acho que ele é bem tranquilo de mexer com ele. Vou deixar assim comentado. Então, o nosso primeiro teste está feito. A gente realmente, beleza, a gente está na página correta. Esse já é um primeiro teste que vocês conseguem fazer com bem de boa, assim, e já provavelmente já passa em alguma questão lá do, do projeto, já vai passar automaticamente se vocês fazendo isso. Alguém tem alguma dúvida nesse inicial aqui? Entenderam como é que funciona o render without, por que tem que desestruturar o history se for usar? Tá de boas? Beleza. Então, vamos partir para um outro teste aqui. Vamos deixar no mesmo distrair. Eu gosto de copiar assim, Ana. Eu copio direto, porque escrever a mesma coisa também é chato, né? Então, vamos, dois aqui. A gente vai testar agora o quê? Se a gente pode testar se está adicionando um item. Se botão de cadastrar está funcionando. O que vocês acham? Pode ser? Esse teste, eu não vou querer mexer com o pathname com isso. Eu posso deletar ele aqui? O que vocês acham? Exatamente. Se você não for mexer com history, com pathname, você pode deletar, vocês não precisam. Dúvida do Pablo. Opa, meu microfone está um pouco ruim, talvez pode falhar. Ô Gui, deixa eu te perguntar, só uma dúvidinha. No to be ali, você está esperando uma barra, certo? Essa Sim. barra que ele espera é o acesso, é isso? Eu fiquei nessa dúvida. O que quer dizer? É o app ali, você está lançando o app, certo? Não. Essa barra que ele espera é justamente o nome da rota que você colocou. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui no app. Tá. Tá vendo aqui? Ó, o path é a barra. Certo. Então, vamos fazer um teste com a outra página, vai ficar mais lícito. Quer ver? Ó? Eu vou fazer um teste, esse primeiro teste aqui. Em vez de eu querer renderizar o app, eu vou renderizar a outra página, que é meu outro componente. No caso vai dar errado, né? No caso vai dar errado, porque ó, eu estou renderizando a outra página. Para eu ir para outra página... Agora eu consegui entender. A rota do app é a rota da barra. Exatamente. A barra é o root, é o normal. Uhum. Então, aqui eu tenho que esperar que o pathname não vai ser só barra, vai ser barra outra página. Aí ele passa. Entendi, porque ele vai fazer a leitura desse componente em outra página e vai ver o acesso da rota. Ele vai ler isso aqui, ó. Ele vai ler qual que é o location que está. O location que está é o barra outra página. Aí ele vai ler isso e Agora eu entendi melhor. acessar. Então, location. Tá, entendi. Se você for aqui no seu app, que é onde você coloca os paths, é justamente isso aqui, ó. Esse path aqui é justamente o history.location.pathname. O pathname, que é esse aqui. Justamente isso. Captei. Não, beleza, obrigado. Tranquilo? Eu tinha ficado na dúvida, falei, mas espera aí, é porque eu tô lendo o começo do cursor, estou na parte de texto, sabe? Essas coisinhas de render básico, eu não entendo nessas rotas aí. Por isso que eu acho que eu fiquei perdido, agora eu entendi. Tranquilo. Obrigado. Beleza. Então, aqui nós vamos renderizar o app e a gente tem que fazer... Vocês têm que pensar como o usuário
o Então, usuário aí, está no tipo, seu eu site. peguei essa daqui, né? Quando ele abre a Vou página, deixar um jogo de 5, né? e Não, você já sei, fez um mas aí teste se que eu renderizou tivesse tudo certo, então beleza? O que que ele tem que fazer? Ele tem Dúvida do Elber. Dentro do. Pegando o gancho aí do que o Pablo falou, eu me confundi na hora de assimilar a funcionalidade do cleanup. Pelo que eu entendi, Cleanup. isso, que se a gente usar o cleanup, não importa qual é o componente que a gente está renderizando em cada teste. Ele sempre vai estar na rota do barra e a gente tem que acessar até chegar no componente da página, na rota que a gente quer testar. E aí eu queria trocar ideia Ah, sobre isso. tá. Porque eu não sei Entendi. se eu assimilei, eu assimilei Entendi. dessa forma. É porque Ele tem dois confirma se eu jeitos. assimilei. Que tem dois jeitos de chegar nessa outra página aqui. Eu posso simplesmente renderizar ela direto pelo WithHalter, ou eu posso vir aqui e clicar nesse link e testar. Aí fica a critério, acho que mais de vocês mesmo. Eu tive alguns problemas com testes em que eu renderizava o componente direto. Então, por exemplo, no RTL, se eu não me engano, é aquela página de Pokémon, que tem o About, tem a Pokédex. Em todos os meus testes do RTL, eu fiz renderizando o app, catando onde eu quero clicar com o screen, dando um user event, clicando e depois fazendo os testes que eu queria dentro daquela página. Tem esses dois jeitos. Depende muito de como o teste está escrito. Inclusive, eu acho que é uma excelente prática de aprender. Eu não sei vocês, mas eu, Guizão, tive alguns problemas com os readmes da minha turma. Pode ser que na turma 27 eles já arrumaram alguns. Mas eu tive alguns problemas em que eu li o readme, entendi uma coisa, aí eu ia para o teste e falhava. Isso, acho que é bem que global. Todo aluno da Tribe já passou por isso. Pô, mas eu li ali, eu fiz exatamente o que o Readme está pedindo, mas o teste não está passando. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler os testes. Eu entrava, se vocês pegarem aqui, ó, vou pegar um projeto da Tribe aqui. Projetos Tribe, front-end, só pode ser o Pixel Art mesmo. No Cypress, Integration, Spec. Deixa eu abrir aqui. E aí essa parte da funcionalidade do cleanup, você utiliza ela, sabe como é que funciona? Cara, eu vou ser bem sincero que eu nunca utilizei o cleanup, não. Entendi. Acho Eu que já fiz alguns after it, uns for it, after it ou before it, em alguns projetos, mas eu nunca cheguei a usar esse cleanup, não. Ô, Guilherme, desculpa, só para aproveitar aqui, antes de você passar para o próximo, que nem, por exemplo, eu comecei a ver a aula agora aqui, ele usa o render em vez de o render with router. O render with router, eu consigo também fazer a leitura do texto que está indo para o componente que vai sair na tela ou não? Porque eu estou vendo Nesse muito que caso, render, aí tem que ver se a frase está saindo, entendeu? é porque, nesse caso, não vai funcionar, porque a aplicação aqui, se eu tentar botar um render aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou mostrar direto aqui. Eu vou importar o render, né? Import. No React, se eu tentar dar um render direto, um render do app só, ele vai me dar um erro falando que eu não posso usar um tweet ou um router fora do provider, quer ver? Aqui, ó. You Ah, should não. not use switch outside a router. Ah, entendi. Mas, por exemplo, na Render with Router eu consigo averiguar se está indo o texto está indo para a tela, essas coisas, né? Consegue, é o próximo teste que nós vamos fazer aqui agora. Essa é a minha dúvida, porque eu estava vendo Render, eu já vi que pulou para o Render with Router. Não, essa função Então, ela vem até beleza. pronta no projeto de vocês aí, se eu não me engano. Mas ela basicamente é tudo que o render tem, mas ela tem um history, justamente para a gente conseguir acessar o pathname, etc.
Vamos fazer outro teste Entendi. aqui. Que eu Ela é acho um que vai pouco ficar melhor que a render, então, né, vamos dizer. Ela já vai com Sim. render e rota, né? Quando É isso. vocês aprenderem, vocês vão ver que vai ter um outro projeto, vai vir um Render with Router and Redux, Render with Router e alguma outra coisa, Render with... Vai ter várias coisas. Só que a Tribe já entrega Entendi. tudo mastigado, porque realmente eu não faço questão da gente aprender a fazer isso. A gente só tem que saber o que ela está usando. Você vê aqui, Boto ó, fé. tem tudo que o Render tem, mais um history. Só isso. Ah, agora você me tirou minha dúvida. É o render half já tem ali. Render já Aqui, ó. está componentizando o route. Entendi. Exatamente. Vamos fazer outro Obrigado. teste aqui, que vai ficar mais fácil, que a gente já vai começar. Vamos testar se o botão cadastrar está usando. Como que eu Perfeito. testo isso aqui? Beleza, valeu, foi bom. Bom, como é que a gente testa isso aqui? A gente tem que digitar alguma coisa, vou digitar aqui feijão, e clique em cadastrar. Então, a gente já começa a usar o screen e o... Na hora que eu digito screen aqui, ele já meio que já importa para mim. Deixa eu parar o teste aqui, senão ele vai... Screen. Screen do teste library. Se eu clicar aqui, ele importou lá. Eu pus uns teste ID e vou passar para vocês aqui um matcher que eu vi pouca gente usando, mas ele é bem útil também, que é o get by placeholder. Então, eu tenho que pegar esse aqui. Tem uma extensãozinha, eu não recomendo vocês usarem por enquanto, mas já vou mostrar. Tem uma extensão que chama Playground, Testing Playground. O que ela faz? Ela já te dá como é que você faz para pegar aquilo que você está pondo a mão na tela ali, ó. Mas é bom vocês aprenderem antes. Depois, se estiverem mais de boa, eu passo o nome certinho da extensão. Tá. Como que eu faço para pegar esse input aqui? Eu sei que, dando um inspect nele, eu sei que ele tem um placeholder, tem um name. Eu posso pegar por role, eu posso pegar pelo placeholder, posso pegar pelo name, tem vários jeitos. Vamos pegar pelo placeholder aqui, que é um jeito diferente que funciona. E qual que é a diferença do getAll para o getBy? O getAll, ele sempre vai te retornar um array. Ele vai ler na tela tudo que satisfaz aquela condição e vai te retornar um array com aquilo. Nós vamos usar também aqui para vocês verem como é que faz para pegar as listas ali. Então, vamos pegar primeiro aqui, get by placeholder text. Vou passar para ele, que é o digite aqui. Eu posso digitar literal igual está ali, ou posso usar um regex. Como é que eu faço o regex? O regex é 2 barras e o i. Esse regex aqui, ele ignora maiúsculo e minúsculo. Digite aqui. Eu posso digitar assim, que ele vai pegar para mim aquele input. Eu vou pôr esse input dentro de uma constante, input text. Fica mais fácil. Depois que eu já estou com o input. Agora eu preciso de quê? Digitar nele, né? Cadê o chat? Deixa eu abrir. A própria tab mostrou para vocês. Ó, pra você ver, para a minha turma, eles não mostraram essa extensão, não. Elas descobriu na Maracutaia aqui. O sapinho, eles jogaram o sapinho do bem. Depois que eu peguei o input, eu vou precisar de um user event. Sempre que eu digito user event, se eu pôr um ponto aqui, ele vai me dar várias opções. Com o input, o que eu preciso? Eu preciso falar para ele. Você vai digitar neste lugar e vai digitar isso. Então, user event type, ele espera receber 2 parâmetros. Onde que eu estou digitando? No input text, que a gente pegou aqui em cima. E o que eu vou digitar? Fazer igual estou fazendo aqui. Digitar feijão. Então, ele já pegou, já veio aqui e digitou feijão. Uma dica muito boa de teste, quando vocês estiverem sentindo que vocês estão meio enrolados, assim, alguma coisa, vocês fazem um caminho. Lê o teste e faz o caminho do teste. Renderizou, pegou o input, digitou feijão.
Nesse momento, na tela de testes lá, interna do próprio Jest, tá assim. Não tem nada. Se eu tentar pesquisar alguma coisa que se eu pesquisar se tem feijão na tela, ele vai achar. Vai achar que tem aqui. Não vai achar esse aqui de baixo. Então, o que agora eu preciso? Preciso pegar esse botão ali. Então, const add btn. Ele vai ser o quê? Screen. Aí que entra uma parte importante, são os Data Test ID. Eu botei de propósito esse Data Test ID aqui. Muita gente não gosta, mas eles são muito importantes para teste, porque fica muito fácil. Eu só sei que só tem esse botão de adicionar. Então, eu consigo pegar ele pelo Test ID. add btn. Tem outro jeito de eu pegar esse botão? Tem. Se for, provavelmente isso já tem o sapinho, né? O sapinho já te dá ali o by role. É importante também você saber isso aqui. O que é o by role? O by role ele espera receber a role e um objeto com outras coisas. Se eu tentar pegar esse aqui, por exemplo, com o sapinho, eu acho que ele não vai pelo by role, mas foi sim. Opa, não, foi não. Aqui, ó. Ele pegou o heading, que é um H1, então é um heading com name tal. Eu poderia também passar aqui o level 1, que é um H1. Se fosse H2, level 2, H3, level 3, e assim por diante. Então, o Get by Role ele é muito bom, mas o Data Test ID eu acho melhor, eu acho ele até mais fácil, porque você tem acesso à aplicação. Se você está testando alguma coisa, você tem que, primeira coisa, ler a aplicação e entender o que ela faz. Com os Data Test ID fica mais fácil. Então, aqui, ó, eu já peguei nesse momento. Então, eu já tenho o botão e já tenho escrito. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso clicar no botão. User event, ponto, clique. Aqui ele só espera receber um parâmetro mesmo, que é, ele vai clicar, mas vai clicar aonde? Vai clicar no Edge. Como é que eu faço para testar se ele realmente clicou? Alguém tem uma ideia? Ó, reparem, quando eu digito alguma coisa e clico, ele deleta tudo que eu digitei e manda aqui para baixo. Se eu tentar procurar um feijão na tela, é um bom método? Pode ser também. Posso procurar feijão ou posso procurar por esse botão de delete. Tem vários jeitos. Vamos procurar pelo botão de delete. Pelo value do input? Pode procurar pelo value do input? Não. Porque o input é isso aqui. Você vai procurar, você vai digitar o quê, no caso? Se você tentar procurar pelo value input vazio, ele pode ser que dê erro, porque ele começa vazio, não começa? Eu renderizo minha página. Para eu ter certeza que eu cliquei no botão cadastrar e que veio alguma coisa, eu sei que o que parece mais diferente para mim é o botão delete. Não sei vocês. O que vocês acham? Teria que simular em coisa do outro. Exatamente. Quando você está fazendo teste, você tem que literalmente ir na sua página e fazer passo a passo do seu teste. Caso eu vim aqui, vou digitar feijão, vou clicar em cadastrar. O que mudou na tela que eu posso testar? Eu posso testar se tem um botão delete. É um bom jeito. Esse botão delete, eu sei que ele também tem um Data Test ID. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Const, delete, btn, vai ser igual. Screen, ponto, get, vai teste ID. Vou fazer com all para vocês verem que legal uma coisa. Eu vou fazer um all teste ID delete btn. Eu vou dar um inspect que o delete btn
esteja na tela. To be in the document. Vocês acham que isso vai falhar ou que isso vai funcionar? Ó, ele vai falhar. Por quê? Ele recebeu um array. Ele recebeu um array, porque eu peguei por get all. E se eu vier aqui, eu sei que isso aqui é um array. Se eu falar com ele, isso aqui na posição 0 está na tela? Opa, falhou. Assim que tem que esperar renderizar. Então, o Elber, por que que não precisa do async nesse caso? Porque ele está mandando instantâneo aqui, ele não precisa esperar. Só que você vai precisar do async em caso você vai fazer uma requisição para a API, por exemplo. Estou fazendo uma requisição da API lá no UAction, não mudou o state. Não, no caso aqui não muda, porque está tudo no mesmo componente. Se você ver aqui, ó, na página home, está tudo concentrado nele, entendeu? No caso está aqui, ó, input value está aqui. E eu estou dando um map aqui embaixo. Ele dá um map no... Ele dá um map na lista toda. Por isso que não usa. Só vai usar o async em dois casos. No caso de requisição para API, você está fazendo uma requisição para API, está esperando um retorno dela. No Online Store, se eu não me engano, tem testes assim. É uma boa prática vocês pegarem os testes do Online Store para ler. Se vocês estiverem mais de boa, façam isso. Vocês vão ver que eles vão usar o find com o async. Que é justamente por isso. Eles não usam get. Dá para fazer um console aí? Dúvida do Dá para Pablo dar e um do console. Elbert. Dá Do para dar um Elbert. console log aqui, não. Pode mandar aí, velho. Guilherme, Aqui no Derivativo TN. tá me escutando? Tô sim, velho. Ah, no microfone dando pau, por isso que eu perguntei. Bom, vai lá no teste mesmo, se você puder tirar o terminal aí que tá vendo, mas lá no teste mesmo, né? É o teste, beleza. Agora aí, por exemplo, você está testando apenas se o botão delete está acontecendo, né? É o único teste sendo feito aí, né? O único spec, né? Isso, Unexpect. Então, tá. No caso, você vai fazer mais spec para ver, né? Pra ver se você está vendo de botão ali, se está vendo o type do texto, né? Ó, Isso. o teste, para ele, para o código entender que ele Agora eu passou por entendi. Você ali, tá testando o botão cadastro está funcionando. Se apareceu o delete, é porque o botão cadastro está funcionando. Agora eu exatamente. entendi. Eu não preciso dar um inspect, por exemplo. Eu Para vou, geral, né? Porque ó, no caso aqui, o próprio teste ele já está passando pelo input. Eu não preciso verificar se o input está na tela, por exemplo. Uhum, entendi. É porque, na verdade, o botão cadastrar só funciona se tiver o feijão escrito lá, por exemplo. Se não tiver nada, não vai funcionar o botão. Exatamente. Então, um Tá? teste, ele pode ter vários specs? Pode. Ele pode ter só um também, tá É, tranquilo. Porque tá. aqui, eu já estou Agora a pegando input, dúvida. já estou pegando um dele. Esse monte, por exemplo, até 17 ali não precisaria nem ter, né? Essas const aí, por exemplo, né? Você já pode colocar direto o spec ali a partir do 18, né? Ou não? Não, porque esse botão de delete ele só vai aparecer quando eu clicar no botão cadastrar, que é a nossa linha 17 aqui, ó. Ah, você está fazendo a função aí, então. Ah, tá. Eu pensei que estava pronto. Isso daí já. Não, aqui, ó. Ele está pegando o input, que tem um placeholder digite aqui. Ah, tá. Aí ele está indo para o próximo passo. Ele está digitando feijão. Aí ele está pegando o É, botão adicionar, que é o cadastrar aqui, e está clicando nele.
Agora eu entendi. Na verdade, você fez mais para ficar mais visível para a gente. Você está fazendo aí a funçãozinha do clique e tal, tudo mais. Beleza, então. Eu pensei que estava pronto no seu aplicativo aí, na aplicação em outro arquivo. Agora eu Não, entendi. tá. O teste eu estou fazendo Aham. Diretão mesmo. tudo aqui com vocês. Tá certo. Você está fazendo num arquivo único, só para a gente já entender mais rápido. Obrigado. Teste é bem de boa, você vai lendo linha a linha e vai vendo o que ele está fazendo. Então, aqui ele está pegando, aqui ele está digitando, aqui ele está pegando, aqui ele está clicando. Ele sempre pega e clica. Posso fazer direto? Pode. Se você não quiser botar tudo em uma conta, você pode botar direto no Inspect também, por exemplo. Aqui, ó, eu posso, em vez de fazer um get all, eu vou fazer um get by. Eu vou Aqui dar no caso, a minha dúvida era que eu achei que estava pronto esse cadastrar, esse clique em outro arquivo, entendeu? Não aí não, tá direto. tudo aqui. Entendi agora. Obrigado. Eu posso fazer assim também. Em vez de ficar salvando dentro de constantes, eu posso botar direto no inspect. Entendi. Expect. Ele vai esperar que o screen, vai teste ID direct, esteja no documento. Tem mais alguém com dúvida? Acho que levantaram a mão aí. Queria que você mencionasse um pouquinho sobre a parte do ACT, porque, pelo que foi explicado na aula, falaram para a gente que era toda vez que gerasse uma atualização de state, a gente tinha que usar o ACT. E aí você falou que, no caso, quando você clica para adicionar um card, ele não está atualizando o state. Aí foi onde eu perdi o conceito, O porque mesmo que ACT, ele esteja adicionando um card, ele está atualizando o state do array, onde a gente está guardando os cards. Então, ficou ambíguo para mim. tá. Deixa eu ver se eu entendi, então. O ACT, olha, eu na Tribe usei o ACT em uma situação que foi a seguinte. Eu renderizo minha página app, e nessa renderização da app, eu faço uma requisição API, para pegar alguma informação. A partir disso, eu quero testar um componente que tem em outra página, por exemplo, que eu preciso dessa informação que eu só consigo renderizar no app. Eu posso dar um ACT, history.push, por exemplo, para ir direto para outra página, já com essas informações. Acho que eles falam Acho isso. que esse é o caso, então, que é do projeto do Pokémon. Se a gente não favoritar no componente app, a gente não consegue verificar no componente dos favoritos se a gente tem uma renderização do cardzinho que foi favoritado. Entendi. Aí realmente mudou o state, porque no caso, então essas alterações do state que eles se referiram diz respeito ao state do lifting, ao state global. É porque, por exemplo, se nesse caso aí você tentar renderizar direto a página de favorito, você concorda comigo que você não vai ter feito o passo de clicar num Pokémon favorito, por exemplo? Perfeito. Então, não tem como ele estar renderizando se você não clicou. Por isso que eles falam para vocês usarem o ACT, eu acho. Mas, se eu não me engano, você não precisa. Você pode só fazer o passo direto, renderizar o app, ir lá, clicar num Pokémon, depois clicar em favorito. Você pode fazer isso também. Eu vou mostrar um jeito aqui para você de deixar essas coisas mais automáticas. Eu vi, dá certo fazendo direto, que o Bruno explicou o instrutor explicou na mentoria que dá certo porque está mocado, né? Se tivesse que fazer a requisição na API, realmente tinha que necessariamente usar o find, usar assíncrono e usar o FireEvit, a gente ia ser obrigado a utilizar outros em contexto específico, né? Então, no caso, você está me explicando que, pelo fato do card, do to-do está sendo renderizado na mesma página, né, que é uma página única, está sendo renderizado no mesmo componente, onde você está alterando o state, aí não se faz necessário a utilização do ACT, mas se, por exemplo, você estivesse colocando esse to-do em uma página de afazeres
que ficou para outro dia, por exemplo, aí sim teria que usar o ACT para a gente jogar esse card para um outro componente. Seria nessa linha de raciocínio? Sim. Ou eu uso o Act, ou Perfeito. eu vou manualmente pela minha aplicação para lá. Por exemplo, eu posso supor que essa outra página seria uma renderização das coisas que eu deletei. Certo. Eu poderia vir aqui, cadastrar, cadastrar, cadastrar. Aí eu posso deletar e ir para outra página. Isso manual. Aqui, no caso, apareceria. Ou eu posso vir aqui, cadastrar, cadastrar. Aí eu posso deletar e dar um act history push para ir para outra página sem eu ter que fazer esse processo aqui de vir e clicar. O que o act ajuda? Ele te ajuda justamente nisso. Você vai digitar menos código. Porque, imagina, se eu tivesse que cadastrar tudo, depois deletar para cada um e depois ainda pegar ou fazer um get desse link e clicar. Você concorda comigo que eu ia estar escrevendo coisa a mais, sem precisar? Por isso que eles usam um act. Aí você pode dar um act, um history push e já ir para outra página de boas. Perfeito. Bom, Vou esclareceu mostrar um bastante. jeito aqui, vocês vão achar, vai ajudar no projeto, que é o seguinte. Até então tá de boa? Cadastrou aqui os gets. Dúvida do João. Vamos lá, João. Boa tarde aí, pessoal. Ô, Guilherme, eu queria saber se precisa usar o Expect nos testes, porque no projeto que eu estou fazendo da Tribe, eu não estou usando Expect, vamos dizer, um exemplo, é pegar o To-Do List, que é um H1, né? Aí eu vou Uhum. lá e pego e já passo o teste, tá entendendo? Eu não É, preciso botar um Expect, eu, né? pelo que eu falei esqueci o nome, acho que Marcelo, mas é porque os testes, o que acontece? Só de eu estar fazendo um input e pegando ele, lá no coverage, por detrás dos panos, ele já meio que sabe que eu estou passando por aquela linha de código. Então eu não Ele, preciso dar um inspect para fazer funcionar, entendeu? porque, tipo, se eu estou pegando é porque existe, né? Exatamente. Aí você não precisa fazer por exemplo, já meio que está implícito que esse delete BTN tá no documento, porque aqui eu consegui pegar ele, consegui clicar e Senão ele tinha tal. reclamado, né? Que você não Exatamente. conseguiu pegar, tadinho. É, E a questão do history que eu vi no Corse era a questão do not found, né? Que tipo, você não tem como clicar em nenhum lugar na tela para ir para o not found. Você teria que dar um history push, né, para poder ir para lá. Por isso que a gente usava o act. Foi isso que eu vi. Isso, exatamente. Você digita qualquer coisa vai para uma página que não existe, porque se não me engano, na página do Pokémon, eles renderizam, né, um Pikachu chorando lá, se é uma página que não existe. Que não tem como, porque é o único jeito de você ir para lá é eu vindo aqui e digitando alguma coisa. Aqui ele vai para a própria página do Tudu, porque ele está com. Aqui, ó, no app. Está com o exact path aqui. Se eu tirar o exact path e tentar vir para essa página, ele vai dar um not found. Sim, Tá? sim. Porque o barra vai prevalecer, né? Aí por isso que tem que botar o É, exact, né? exatamente. Valeu, obrigado. Era só isso mesmo. É. Eu vou mostrar um jeito para vocês de automatizar as coisas. Que, se eu não me engano, tem um teste aí que vocês têm que clicar num Pokémon para ir para o próximo. Aí ele quer saber, o teste você tem que cobrir 100% disso, né? Então, vocês têm que clicar nos Pokémons toda hora. Então, isso aqui é um arquivo JS. Se é um arquivo JS, eu posso fazer coisas aqui dentro. Como? Declarar função. Então, eu posso fazer aqui uma função, por exemplo, const add item. Vai ser uma arrow function. E dentro dela, eu posso automatizar umas coisas. Por exemplo, esse add item, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele digite alguma coisa aqui e clique em cadastrar. Como é que eu posso fazer isso? Faço do mesmo jeito que eu faço aqui embaixo. Exatamente do mesmo jeito. Vou fazer para ele digitar um número aleatório ali.
Então, vamos fazer aqui um ponte número aleatório. Vai ser igual. Esse nef.random, quem tiver curiosidade, vocês vêm aqui no inspect do próprio navegador, no console dele, não roda um nef.random. Ele vai te retornar um número entre 0 e 1. Só isso. Então, o que eu vou fazer com essa função? Ela vai pegar um número aleatório e vai digitar lá. Eu já fiz esse passo aqui, ó. Vou reaproveitar. Vai pegar um input e vai digitar alguma coisa. Só que em vez de digitar aquilo ali, ele vai digitar um meu número aleatório. E depois disso, ele vai clicar no ADD-BTN. Dúvida do Ricardo. Fala, Ricardo. Fala, Gui, tá me ouvindo? Tô sim, velho. Era uma dúvida um pouquinho atrás ali, sobre o history.push. Tipo, por exemplo, quando você tem um link para ir para uma outra página e essa outra página ela precisa de props, por exemplo, uma lista de Pokémon favorito, por exemplo. Quando você dá o history.push, ele vai para essa página sem essas props? Se você fizer isso dentro do Act, sim. Daí ele chega vazio lá e... Deixa eu reformular. Você precisa das props para passar para o outro. Então, você tem que renderizar primeiro o seu app, que é onde você sabe que está chegando tudo. Entendi. Depois de renderizar, que você dá o act. Aí sim, por aí exemplo, vai de boa. eu conseguiria renderizar a própria página passando props para ela? Tipo, passando uma props que eu mesmo Cara, escrevi? dá. Dá sim. Só que Ah, é tá. um assunto que é um pouquinho mais complexo, que a Tribe vocês ainda vão ver isso. Não, entendi, porque no desenvolvimento do projeto eu fiz de um jeito e depois eu pensei nesse outro. E eu consegui alguns e outros não. Daí Entendeu? eu tomei em dúvida o Deixa que eu, deu errado e o que deu certo. deixa eu tentar. É porque tem uma dessas funções aqui, ó, que a gente fez, o if router, por exemplo, e você consegue passar aí initial entries, passar prop para os componentes aqui dentro mesmo, por exemplo. Se eu Sim. fosse renderizar um outro componente aqui, eu poderia passar, além de passar o history, eu poderia passar aqui já o props igual e as props que eu quero passar. Só que isso atrai vocês ainda vão ver isso, é um pouquinho mais complicado. Você já consegue meio que passar, por exemplo, você pode passar um mock já direto ali, para você já renderizar com o seu mock, sem ter que ficar renderizando outras páginas antes também. Mas funciona Entendi. assim, velho. Você pegou assim, Entendi, tipo, na lata aí, o que vocês vão fazer já já. no meu caso, você pode voltar ali no outro render, o Witch Halter ali, do outro arquivo, ó, Esse aqui? não, lá onde ele é usado lá. Ah, tá. Aqui. Isso. Daí, por exemplo, no caso, em vez de eu declarar renderizar, por exemplo, o app, né? Eu Uhum. renderizei o app mais as props, entendeu? Exatamente. Vocês vão aprender a fazer uma função que vai conseguir juntar isso para vocês. Entendi. Só que o correto é fazer no render with router, isso. Não aí. Sim. Entendi. No caso seria aqui, né? Não seria lá naquela função, não. Seria, por exemplo, aqui. Aí aqui dentro eu passaria Isso. Aham, props. com list, por exemplo. Eu passaria uma lista que está lá, É. um mock list. Sim, Aham. seria aqui. Só que aí você tem que preparar a função para isso conseguir acontecer. Você pode Aham. tentar ver com algum monitor, vocês já conseguem te passar. Sim. Mas eu Não. tive... A gente... Tem um projeto que vocês vão receber que vai vir, além do if router, vai vir um tantão de função. Aí nessas funções assim que você vai conseguir usar. E acho que tem o initial entries, initial path name, então um tanto de coisa bacana que dá para fazer que vai meio que facilitar mais ainda a questão de teste.
Legal, meu querido. Brigadão, viu? Valeu, Então, mais alguma dúvida aí, Daniel? Não, por enquanto nada. Beleza. Por que eu estou fazendo isso aqui para vocês? Isso aqui, vocês concordam comigo, que vai me ajudar um bocado? Que, por exemplo, aqui, ó, isso tudo aqui, eu posso substituir pela chamada dessa função aqui, ó, add item. Então, se você tiver alguma coisa que está repetindo, seja ela clicar num Pokémon e digitar alguma coisa, e etc., você pode usar esse add item aqui. Eu vou aproveitar e vou passar para vocês aqui uma get all by test ID. Delete aqui. Eu vou pôr isso aqui dentro de uma variável agora, que com const delete depende. Quando eu faço isso, eu tenho acesso, eu sei que é um array. Isso aqui me retorna um array, concorda? Se é um array, eu tenho acesso a esse, que ó, to have length. Eu posso usar esse method aqui. Então, se eu ver aqui, o adicionei 4 itens. Se eu vier aqui e tentar dar um expect, vou botar 3 aqui. Acho que o teste vai falhar. Vamos ver. Get all vai testar de delete BPM. Tá. Esses outros erros aqui que está dando acho que eu já testei aqui, ó. É porque aqui que ele recebe vem desse númerozão, porque eu, como retorna um número entre 0 e 1, pode ser que dê esses númerozão gigante, aí ele reclama que aqui ficou muito grande e tal. Mas não interfere em nada não. O importante é isso aqui, ó. Ele esperava receber um length 3 e veio um length 4, porque tem 4 itens. Então, isso aqui, eu já consigo trabalhar bastante coisa. Por exemplo, naquele teste lá que você tem que sair clicando nos pokémons, é a mesma coisa que você está fazendo. Você pode vir aqui e fazer uma função que vai clicar nos pokémons e chama ela quantas vezes vocês quiserem. E quando você faz um get all, você recebe um array, você consegue ver o tamanho desse array. Então, é um bom teste também, que vocês já conseguem fazer aqui, ó. Delete btn. Uma manhãzinha que eu queria passar para vocês, que ajuda bastante. Economiza código, né? Ficar digitando a mesma coisa sempre é foda. Agora a gente pode partir para um outro teste. Opa, falha porque eu mudei ele. Não. Teste sempre, você mexe aqui, ele vai automático, você deixar aberto. Então, se estiver fazendo mudança de linha, alguma coisa assim, ele dá uma falhadinha, é só botar para rodar de novo que ele vai. Beleza? Tem um outro teste que eu quero fazer para vocês, para passar testar. Quando eu digito aqui e clico, ele fica riscadinho. Tem como testar style também. Vai ser útil para vocês em alguns projetos aí para frente. Vou passar a testa. Testa se, sei lá, está riscando um item na lista, por exemplo. Eu vou usar de novo o nosso add item aqui, ó. Add item. Então, o add item veio aqui, digitou alguma coisa, algum número entre 0 e 1 e colocou na lista para gente. Agora eu quero testar se quando eu clicar nisso, vai ficar com o texto riscadinho. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu pego isso aqui? Tem alguns jeitos. Eu também botei um data test ID.
E dá para pegar por role também. Aqui, ó. Então, tanto por texto quanto por role. No caso do teste, a gente não vai conseguir pegar por texto. Por quê? Ele está adicionando alguma coisa aleatória que a gente não sabe o que é. Então, a gente pode pegar pelo teste ID. Screen. Get by teste ID. Poderia pegar por texto com regex. Poderia pegar com um texto regex, só que você concorda comigo que a gente não sabe o que ele está digitando? Porque essa função nossa aqui está digitando um número aleatório ali. Como é que eu vou fazer um regex para pegar um texto, um número aleatório? Você concorda que vai ser difícil? Qualquer palavra com um mais vezes. Mas aí ele pode pegar várias coisas aqui da tela também, não? Eu posso fazer exatamente o que eu fiz para o botão delete. Posso pegar todos por teste ID, ou posso pegar só pelo get by, de fazer um teste só. Vou mostrar para vocês como é que funcionaria se tivesse dois também. Então, vou pegar aqui por Dash ID. É o item list, né? Se não estiver na dúvida, vocês vão aqui, inspect, ver o que vocês podem fazer, ver o que a extensãozinha ajuda. Aqui é o item list mesmo. Screen item list. Screen ponto. Eu posso fazer uma verificação primeiro. Posso fazer uma verificação se ele está com text decoration none. Tá vendo? Como é que eu faço isso? Posso fazer um expect, um item list. Aí aqui entra esse matcher que eu gostei bastante. To have style. Vocês já fizeram CSS inline? Vocês lembram como é que é? Você faz uma tag style igual, aí você passa um objeto, e dentro desse objeto você coloca as propriedades. Exatamente. Então, aqui, ó. Então, to have style vai ter qual estilo? Ele vai ter eu espero que ele tenha um text decoration none, que é o que vem. Se eu não clicar nele, o display text decoration none. Como é que eu sei que isso não está dando um falso positivo? Posso vir aqui e dar um underline. Underline. Então, vocês conseguem também testar estilos. Aqui, ó. Esperava underline. Que não veio o que veio. Estranho. Mas, ó, display none. Eu sei que se eu clicar nesse item, vai mudar o... Então, aqui, ó, posso fazer um user event, ponto clique. Vou clicar no item list. Se eu der um inspect aqui embaixo, procurando display none, ele tem que falhar, concorda? Porque não está com display none mais. Vou copiar aqui, ó. E está com display line proof. Então, esse é um outro match que pode ajudar bastante vocês aí. E, ó, passou, tranquilo. Está arriscando um item na lista. Esse é um match que eu usei bastante no Trivia. No Trivia e no Online Store. A gente usou bastante. Se clicar novamente, tem que especificar quais itens dentro do array teriam nome.
No caso aqui, eu estou pegando um get by teste ID. Se tiver 2, ele já vai falhar e vai falar, olha, encontrei múltiplos elementos com esse teste ID. Uso all. Tá. Eu acho que o próprio Jest fala isso com a gente. Ó, encontramos múltiplos elementos. Então, a gente vai usar o quê? Vai usar o all, get all by teste ID. Só que aqui, eu não vou clicar em todos, eu vou clicar só no 0. Qual que é o 0? O 0 é o primeiro elemento que ele encontra. Então, o 0 é esse, 1 é esse. Faltou ali, né? All by. Você pode fazer isso também. Aqui, ó. Falhou. Eu estava digitando. Tem muito match bom, né, de usar. Vamos ver o que está falhando aqui. Opa, dá para ver. Ah, tá. Clique. Ah, faltou clicar aqui, né? Não faltou clicar no item 0, eu estava clicando no array, e aí ele falhou. Acho que aqui, agora vai. Se eu pôr aqui 1, ele tem que falhar, porque ele clicou no 0. Então, aqui, ó, ele vai falhar. Mas se eu botar o nome aqui, ele vai passar, porque aí o segundo também vai ser anônimo. 100%. Então, você tem que lembrar o seguinte, sempre que vocês usar get all, lembra que é um array. Se é um array, você consegue ver o tamanho dele, você consegue mexer, trabalhar com ele individual, passando qual o índice desse array que você quer mexer, e assim por diante. Tem um outro método que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Agora nós vamos lá para outra página. Testa se a página é redirecionada corretamente. Tem um matcher de imagem que é legal também. Aqui, ó. Estou no render with router, eu tenho que pegar esse aqui. Esse aqui é só um parágrafo, ele não tem nada, então nós vamos ter que pegar ele by role mesmo, ou by teste. By teste é uma boa. Onde? Link igual. To have style é doido demais. No Trivia vocês vão usar bastante. Porque o Trivia tem vários testes lá que você clicou na resposta errada, tem que ficar vermelho. Se clicar na resposta certa, tem que ficar verde. Ou se o cronômetro acabar, tem que acontecer tal coisa. Aí o to have style aí salvou pra caramba. Então, ó, vou clicar no link, user event, clique, link. Aí aqui, como a gente vai trabalhar com isso, a gente precisa pegar ele daqui, né? Poxa. History. Spec. History. Font. Location. Font. Name. To be. Outra. Página. Deixa eu dar rapidinho. Não seria botar a barra mesmo. Tem um requisito que diz que dá para pegar um parágrafo com regex. Sabe como? Regex. Se eu não me engano, tem uns regex. Eu vou dar uma pesquisada e mando no Slack para vocês. Mas se eu não me engano, tem uns regex que você põe um asterisco. Tipo um asterisco assim. Ele vai procurar
entre os termos que você está botando. Eu não sou muito de regex, não. Vou ser bem sincero que regex é o meu fraco aqui. Eu sempre dou uma pesquisada e tento pegar. Resumo do Pokémon específico sendo visualizado. Às vezes você pode tentar pegar pelo nome ali, pelo nome do Pokémon, já que é específico. O nome do Pokémon é bem único, assim, você pode tentar pegar pelo nome, alguma coisa assim. Mas esse barra I aqui, o que ele faz é maiúsculo e minúsculo. Tanto que ele não funciona para acentos. Se você botar... Se você esquecer o acento aqui, ele falha, ele não pega. É só maiúsculo e minúsculo mesmo. Vai falhar. Eu queria passar para vocês esse aqui, ó. Você pode testar. Última mainha aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Screen. Então, a gente já viu que ele está indo para essa página, que nós testamos pelo pathname, mas eu quero testar a imagem também. Ó, com a XMG vai ser igual a isso aqui. Aqui dentro, eu posso testar o Alt da imagem e posso testar o CRC também. Isso que é muito louco. Se eu vier aqui, ó, falar expect imagem. Isso CRC. Se você tiver, se eu não me engano, nesse projeto aí, vocês têm acesso ao CRC da imagem. Um jeito de testar também é esse. Você pode testar se o CRC da imagem está de acordo com o que você esperava. Então, que você to be... Aqui eu não faço ideia de qual que é o CRC. Eu acho que vai ser tipo localhost, alguma coisa. Vamos pôr alguma coisa aqui, só para ele retornar para a gente. Boa. Aqui, ó, localhost.ratola. Se eu tivesse pego a imagem das internets da vida, seria diferente. Mas é isso. Imagem, você pode testar o CRC, você pode testar o Alt. Opa. Localhost. Ah, tá. Faltou. Tem que ter aqui dentro mesmo. Dá para pegar pelo HTML também, aqui, ó. CRC. No caso ali, ó, ele só deu o localhost. Cadê? Faltou barra invertida. Eita, tá difícil. Tô apanhando meu teclado aqui. Se tivesse pego da imagem, podia jogar aqui direto. Se eu não me engano, tem um teste aí. Não, dá para pegar pelo teste de CRC também. Vocês conseguem, se vocês tiverem acesso a isso, vocês conseguem ver certinho se tá ou não. Alguma dúvida, gente? O Gesto, não sou muito amigo do Gesto, não, mano. A diferença do contain para o to be é que o to contain ele vai pegar o que você digitou, que você espera que esteja, e vai comparar no resultado se aquele resultado contém o que você digitou. Por exemplo, se tiver lá, tem um string que é outra página, aí se tiver to contain página, ele vai passar. Ou to contain outra, ele vai passar. O to be tem que ser exatamente, se você digitou, tem que ser to be outra página. Se for página 2, página 3, alguma coisa assim, ele não passa porque ele não está exatamente com o que você quis passar. Então, gente, só para resumir,
Essa função do render with halter, ela funciona para vocês conseguirem ter acesso ao history. Ela nada mais é que tudo que o render tem do library React, ela te retorna o componente renderizado mais o history. Então, vocês precisam dela para ter acesso ao history.push, .location, etc. Se você vê no seu código que tem alguma coisa repetindo demais, você com certeza consegue refatorar isso para deixar o código menos repetitivo. No caso aqui, a gente percebeu que toda hora a gente estava tentando aqui pegar o input, digitar alguma coisa desse input. Então, nós criamos essa função para fazer esse trabalho para a gente. Então, a gente aproveitou ela aqui no teste 2, aproveitamos no teste 3, e se eu quisesse aproveitar em outros testes, também aproveitaria. Em questão de matches, vocês têm que ficar ligados. Se você está usando um getAll, vocês estão recebendo um array como resposta disso. E por ser um array, você consegue tanto trabalhar com os índices dele, quanto o tamanho dele, com esse matcher to have length. Se for algum objeto na tela que tem algum CSS específico, você quer testar se esse CSS está funcionando, você pode usar esse matcher to have style e passar aqui dentro a propriedade CSS. Então, no caso aqui, a gente testou text declaration para none e line true, que não está nem aqui, mas eu coloco aqui antes de dar o push para vocês. E no mais, Jest é isso. Jest é simples. A gente que costuma complicar o Jest. Então, você está na dúvida se algum componente está funcionando, você não sabe como você vai fazer tal teste, faz o caminho do usuário. Vai lá na sua aplicação e faz exatamente o que o usuário você pretende que o usuário faça. Então, aqui eu quero que o usuário clique nesse input, digite alguma coisa nesse input, depois clique nesse botão. Ele pode clicar aqui para arriscar o item na lista, pode clicar para deletar. E a outra funcionalidade que ele pode ir aqui nessa página é para vir para essa outra página, nesses links. Então, teste é simples mesmo. Às vezes, a gente pode pensar em coisas complexas para testar alguma aplicação, mas no final simplicidade vai sempre ser mais assertivo, né, nessa questão de testes. E mais saber qual matcher você vai usar, se é to contain, to be, to equal, to have style, to have length, to be in the document. Então, vocês têm que saber o que você está testando, para ver qual matcher vai ser o melhor para aquela ocasião. E é isso, gente. Guizão, mais uma vez, dúvida? obrigado pelo aulão aí, pela oficina. Sempre bem-vindo aí, cara. Tomara que a gente consiga participar mais vezes juntos. Valeu, pessoal. Valeu. Daqui a pouco o link tá lá no YouTube. Tamo junto. Tamo junto.